Vejamos agora um mate ajudado em 2 lances com 2 soluções de Félix Sonnenfeld. Esse ajudado tirou o primeiro prêmio ex aequo empatado no Festival João Batista Santiago, 1963. Se você quer tentar resolver o problema sozinho, vale a pena dar pause agora. Caso contrário, continue vendo o vídeo. Vejamos as ideias e como as brancas darão mate. Nesse problema, há 2 formas para as brancas darem mate. Uma com a torre de B8 passando da casa crítica B5 indo até B1 para que o cavalo de D4 jogue a B5, dando cheque. Para isso, faltam que as pretas bloqueiem a casa D2, o que pode ser feito com cavalo D2, mas que no momento, na posição inicial, dá cheque descoberto ao rei branco, ou pode ser com bispo D2, mas que no momento dá cheque descoberto com a torre ao rei branco. Uma outra forma de dar mate das brancas é passando o bispo pela casa crítica E2 e levando até A6 para que o cavalo jogue de D4 a E2. Da mesma forma, falta um bloqueio preto em D2, que pode ser por um cavalo ou com um bispo. As pretas precisam então, no lance inicial, bloquear ou interferir com a diagonal do bispo e a linha da torre, fazendo com que as brancas então escolham a estratégia correta de dar mate, ou passando com a torre, ou passando com o bispo. Peão D5 é uma das possibilidades que interfere com o bispo, permite que o cavalo de F3 vá a D2 sem cheque. Cavalo G4, bloqueando a torre, é outra possibilidade que permite que o bispo vá até D2 sem que a torre dê cheque descoberto ao rei branco. Vejamos então primeiro peão D5. Com o peão D5, agora as brancas têm 2 possibilidades. Ou a torre passa a B1, ou o bispo passa a A6. Vejamos primeiro o bispo A6. Se é possível resolver com esse lance. Agora, é claro que não serve bispo D2, porque daria cheque ao rei branco. É necessário jogar cavalo D2. E as brancas dariam mate com cavalo E2. Porém, cavalo E2 não é mate, porque cavalo D2 das pretas, ao mesmo tempo que bloqueia a casa D2, abriu a linha da dama. E agora a dama tem acesso à casa E2 e ela capturaria o cavalo. Então, cavalo E2 não é mate. Significa que o lance bispo A6 foi incorreto. O correto é torre B1. Agora as pretas seguem com o cavalo D2. É claro que bispo D2 não serve, porque seria cheque. E as brancas dão mate com o cavalo B5. Vamos voltar à posição inicial e ver o que ocorre com o cavalo G4. Agora os efeitos estratégicos são totalmente invertidos. Vejamos primeiro se funciona a torre B1, que funcionava na primeira variante. Será que funciona agora? Vejamos. Com torre B1, passando pela casa crítica B5, agora o cavalo que dará mate em B5. É claro que as pretas não podem jogar cavalo D2 porque daria cheque ao rei branco. É necessário jogar bispo D2. Mas bispo D2, que bloqueia essa casa, ao mesmo tempo abriu a linha, a quinta fila para a dama branca, dama preta. E cavalo B5 agora não é mate, porque a dama pode capturar o cavalo. Esse mesmo efeito ocorria na outra variante, na primeira solução, quando as pretas jogaram D5. Significa que, ao jogar cavalo G4,
Torre B1 não é o lance correto. O lance correto é bispo A6. Agora as pretas devem jogar bispo D2. Claro que cavalo D2 não serve porque é cheque. As pretas jogam bispo D2 e as brancas dão mate com o cavalo E2, depois do bispo ter passado pela casa crítica. Os efeitos são totalmente invertidos de uma solução para outra e são recíprocos. Essa reciprocidade é chamada também de efeito reciprocal. E a estratégia das pretas de fechar a linha antes que o cavalo se mova, ou fechar a coluna da torre antes que o bispo se mova, é uma estratégia previdente. As aberturas também, quando o cavalo joga a D2, ele abre a linha da dama e a dama defende E2. Quando o bispo joga D2, ele abre a linha da dama e a dama defende B5. E esses efeitos impedem que uma estratégia das brancas que funciona na primeira solução, torre B1, não funciona na segunda solução. E a estratégia das brancas que funciona na segunda solução, bispo A6, não funciona na primeira solução. Esse é um problema fantástico de Felix Sonnenfeld e acabou sendo publicado no álbum da FIDE de 1962 a 1964, que tem a coleção dos melhores problemas publicados no mundo inteiro durante aquele intervalo.